Dando sequência, então, nessa edição do Diálogos Tributários, vamos falar um pouco sobre a desoneração da folha. A minha apresentação ela não tem o intuito de fazer uma análise muito aprofundada, porque todos os senhores e senhoras conhecem bem esse regime, como ele funciona. Mas a gente gostaria de destacar alguns aspectos em relação à medida provisória 669, esse projeto de lei 863, e também trazer aqui algum tipo de discussão, de provocação para aquilo que a gente quer, né? Onde a gente quer chegar, qual vai ser o pleito do setor plástico em relação a essa mudança que está acontecendo em relação à folha de salários. Aqui só um primeiro aspecto, trago para vocês um estudo que foi realizado pela Fundação Getúlio Vargas, tá? Onde se demonstra a evolução dessas renúncias previdenciárias. Até para a gente poder saber, assim, é interessante nesse diálogo que a gente tem com o Estado ou com a União, entender um pouco dos números. E aqui a gente consegue observar que desde 2011, quando foi instituída a desoneração da folha, a gente tem aí uma crescente de renúncias previdenciárias por parte da União, à medida que ela desonera a contribuição da folha de 20% e permite a substituição do recolhimento pelo faturamento. Então, no primeiro ano, nós tivemos uma renúncia previdenciária de 20 bilhões aproximadamente, 2012, 30 bilhões, 13, 42 bilhões, e no último ano tivemos uma desoneração de 57 bilhões. Isso nos permite concluir que o sistema, em termos de números, ele beneficiava as empresas e vinha sendo bastante utilizado. Esses números, essa crescente, ela resulta de um número de segmentos que foi sendo incluído ao longo desses anos para poder, então, fazer jus a esse benefício. Quando o governo instituiu a desoneração da folha, ele tinha um objetivo, que era tornar alguns setores indústria, de serviços mais competitivos através da contratação de uma mão de obra mais barata, fazendo uma análise aí com as empresas multinacionais e com a própria concorrência do mercado externo. Então a gente observa que realmente isso trouxe um efeito para as indústrias, para as empresas também de prestação de serviço, como a gente consegue observar através dessas renúncias. Se a gente fosse olhar também, por um dado que eu achei interessante trazer para os senhores, o que representa, né, em relação aos benefícios tributários que foram concedidos por governo nessas renúncias previdenciárias. Então a gente consegue observar aqui, essa tela ela é colorida, mas eu vou dizer para os senhores onde é que a gente está. Renúncia previdenciária fica nessa faixa aqui, que representou nesse período em torno de 18% dos benefícios concedidos. Isso é uma renúncia, assim, significativa, se a gente for analisar o impacto dos benefícios fiscais em outras áreas, no imposto de renda. Então a gente vê aí que, vamos dizer assim, essa medida, essa mudança de regime, ela realmente foi impactante tanto para o setor privado quanto para o governo. Aqui nesse outro quadro, o que a gente consegue ver? E aqui é uma outra análise em relação ao percentual que essas renúncias significaram perante o PIB. E aqui a gente já começa a ver que o impacto ele é grande, mas ele não é tão grande assim. Se a gente for pegar o primeiro ano, né, de 2011, a gente tem aqui uma renúncia previdenciária de aproximadamente 0,5% sobre o PIB. Tá? 2012 isso foi aumentando, chegando a 0,70%, 2013 0,88%. E no último ano nós atingimos aí o percentual de 1% do PIB em relação às renúncias previdenciárias da desoneração sobre a folha. E chegamos então aí ao ano de 2014, aqui só um resumo, né, do cenário que a gente tinha antigamente, cenário vigente até então, que permitia que as indústrias poderiam recolher com uma alíquota de 1%, indústria e comércio, e o setor de prestação de serviço, em geral, ficou com a alíquota de 2%. Não tinha opção, era na espécie do patrimônio. Exatamente. Aqui a gente consegue responder a sua pergunta. Uma das grandes diferenças dos dois regimes é que no primeiro caso ele era obrigatório.
e a partir da MP 669, que não vai mais ser MP 669, agora é o projeto de lei 863, ele passou a ser facultativo. Por que essa questão? Por que se o governo, então, está permitindo essa opção? Porque, por incrível que pareça, alguns setores tiveram algum tipo de prejuízo com a desoneração da folha. Foi um impacto realmente pequeno, se a gente for comparar o universo de setores que tiveram o benefício com a desoneração. Mas sempre que se institui um regime tributário, é importante gerar para o contribuinte o direito de opção. Assim é com relação ao imposto de renda no pagamento pelo lucro real, pelo lucro presumido, assim é em relação ao Simples Nacional, se eu estou dentro do limite de faturamento. E no caso da desoneração da folha, esse requisito não foi observado e agora está sendo. Tá? O único problema é que agora ele é facultativo, mas eu até vou dizer assim que ele não é facultativo, ele se tornou obrigatório sair da desoneração da folha. Porque a gente vê que houve um aumento de aproximadamente 150% em relação à alíquota. Tá? Eu tentei buscar alguns estudos mais conclusivos, tanto da CNI quanto da própria Fiergs, e a gente não conseguiu localizar nada, assim, de uma forma até porque é muito recente, em relação a como isso vai atingir as indústrias e se as indústrias vão ter condições de permanecer no regime de desoneração da folha. Certamente os senhores, as senhoras já devem estar estudando isso, já devem estar fazendo o tema de casa e fazendo essas simulações em relação ao impacto que isso vai trazer. Bom, esse PL ele traz alterações, a gente até quando saiu o MP, eu pedi para a equipe pesquisar para ver será que incluíram todos os setores, vai que daqui a pouco algum setor plástico tenha ficado esquecido pela antiga alíquota, mas não, também o setor plástico está incluído aí nesse aumento de alíquota através desses NCMs, o 39,25 e o 39,21. Aqui de uma forma muito rápida, né? Porque é difícil a gente construir uma simulação, é que o Gilberto, quando a gente estava discutindo como fazer essa apresentação para vocês, isso aqui vai variar conforme a realidade de cada empresa, conforme a configuração da relação entre valor da folha e valor de faturamento. Então não é uma equação muito difícil da gente desvendar. Dependendo da tua folha, vai ser mais vantajoso tu continuar recolhendo a contribuição sobre o faturamento. Se a tua folha for menor, como nesse caso aqui, a gente escolheu uma empresa com uma folha de salários de 100 mil reais, frente a um faturamento de 800 mil. E aí nesse caso que a gente consegue observar, né, aqui o que se recolhia 8 mil e 16 mil, o valor infinitamente menor do que os 20%, e ali 2,5 ainda até ficaria perto daquilo que a gente poderia assim, dar por aceitável em relação à simulação ao aumento da folha. Mas isso certamente é uma questão que cada empresa vai, a partir de agora, sentar, vai poder analisar, vai fazer simulações, vai projetar qual vai ser a sua situação, porque é opcional. À medida que é opcional, eu posso voltar para desoneração, para contribuição sobre a folha e não recolher sobre o faturamento. Isso vai ser a partir de quando? Pela MP era a partir de junho deste ano. Tá? Só que agora a gente tem o PL, a MP foi retirada de pauta, então nós temos hoje a vigência de um PL. Tá? O governo está dando uma urgência para esse assunto porque ele quer implementar isso. Isso aqui faz parte do ajuste fiscal do governo federal. Tá? E o que a gente tem observado é que até o meio do ano o governo quer estar com a desoneração da folha já resolvida, vai estar com o PIS e COFINS sobre o óleo diesel resolvido, vai estar com, enfim, PIS e COFINS sobre importação e todas aquelas outras medidas, o IOF também, aumento da alíquota já vai estar valendo. E aqui eu deixo como sendo o nosso penúltimo slide, perdão, mas o que a gente quer, né, coordenador? A gente temos hoje uma alíquota vantajosa, uma alíquota que para a maioria das empresas do setor plástico ela é vantajosa, se a gente for comparar com a folha, mas certamente se a gente for trabalhar com uma alíquota de 2,5%, a gente já vai ver que isso pode ser prejudicial.
E aqui talvez o Gilberto me passou uma informação que hoje a CNI estaria se reunindo para definir qual vai ser o caminho que vai ser utilizado, qual é o caminho que as empresas vão poder, qual é o tipo de pleito, qual é o percentual, né? Qual vai ser o caminho que o setor privado vai utilizar para enfrentar esse tema da desoneração. Só uma pergunta. A opção anterior é como era antes. Era aqueles percentuais, 20% sobre a folha de salário. Exatamente. O percentual de 1% e 2% ele acabou. A opção vai ser ou ficar nos 2,5%, nos 4,5%, ou recolher sobre a folha de salários percentual de 20%. E 20% sobre a folha, ou recolher 2,5%. O setor plástico vai ficar nos 2,5%, né? Então aqui, o que a gente está trazendo como ideias, nada conclusivo, na verdade são só ideias para gerar o nosso debate. A diminuição da folha da alíquota de 2,5% para 1,5%, isso atende os nossos objetivos, atende as nossas necessidades. Teríamos que pleitear a manutenção de uma alíquota de 1%, seria o cenário ideal, mas talvez pouco provável, né, frente à força que o governo federal está dando em relação a esse tema. Ou vamos trabalhar daqui a pouco com algum tipo de segregação, talvez escolher, né, alguns produtos que, dada a sua relevância, pudessem continuar com uma alíquota menor. Então, aqui são apenas 3 ideias para a gente poder gerar então esse debate com relação ao que vai ser decidido.